Bom dia! Vamos dar início à nossa aula de hoje. E o que nós iremos estudar é permutação com elementos repetidos. Vamos recordar então o que é permutação. Então, a permutação é um tipo de agrupamento sem repetição, em que utilizamos todos os elementos do conjunto. E o que vai importar neste agrupamento é a ordem de seus elementos. Então, isso é que vai diferenciar cada agrupamento somente pela ordem de seus elementos. Hoje nós veremos um caso especial de permutação, que é a permutação com elementos repetidos. Então vamos aqui. Primeiramente, vou utilizar um exemplo para se tornar mais fácil para a gente. Então, vamos aqui comigo. Calcular o número de anagramas da palavra camada. Então, olha só, podemos observar o seguinte, que camada, ela é formada por quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por ser permutação, eu tenho que utilizar todas essas letras. Mas podemos observar que existe uma letra que se repetiu. Então, olha só. Quando isso acontecer, nós vamos fazer de conta que esta letra é como se fosse diferente. Mas, na verdade, ela não é. Então, olha só, como calcular esse tipo de permutação? Então, para calcular o número de permutações dos elementos de um conjunto que se apresenta com repetição de seus elementos, primeiro se determina o número de permutações simples de todos os elementos do conjunto, como se eles fossem distintos. E depois se divide pelo valor do fatorial do número de vezes que este elemento se repete. Ok? Então vamos passar isso para o papel. Camada, repetindo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou fazer a permutação de 6, que é igual a 6 fatorial. E qual letra que se repete? A letra A. Então, a letra A apareceu quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou fazer o quê? O fatorial de 3. Então, posso dizer que é uma permutação de 3. Por quê? Porque a permutação de 3 é 3 fatorial. Ok? Então, para que possamos calcular
o número de anagramas da palavra camada, nós vamos fazer a divisão de 6 fatorial, que representa o total das letras, por 3 fatorial, que representa a quantidade de letras que um dos elementos se repetiu, certo? Então, vamos ao cálculo. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Podemos simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Então, vamos calcular 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, podemos determinar 120 anagramas com a palavra camada. Entenderam? Agora vamos partir para uma outra palavra. Vamos utilizar o segundo exemplo. Vou colocar a palavra cascata. Podemos observar que a palavra cascata também tem letras que se repetem. Então, como a gente calcula a quantidade de anagramas da palavra cascata? Primeiramente, vamos calcular, ver quantas letras tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos achar permutação de 7, que é a mesma coisa de 7 fatorial. Agora, cascata tem 2 letras que se repetem. Quais são elas? A, que se repete 3 vezes, e o C, que se repete 2 vezes. Então, nós vamos fazer a permutação de 3, que é a mesma coisa de 3 fatorial. E também a permutação de 2, que é a mesma coisa de 2 fatorial. Então, calcular a permutação dos elementos da palavra cascata significa o quê? Calcular 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, olha só, quando temos mais de um elemento que se repete, a gente vai dividir pelo produto de cada fatorial, certo? Então, vamos ao cálculo? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes
2 vezes 1. Vou o quê? Resolver o 2 fatorial. Posso simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Então, nós vamos encontrar o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Que vai dar, fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar 840 dividido por 2, que vai resultar de 420. Então, olha, quantos anagramas podemos formar com a palavra cascata? 420 anagramas. Entenderam? Então, olha só. Calcular permutação com repetição significa determinar o fatorial de todos os seus elementos, dividido pelo produto do fatorial de cada elemento que se repetiu. Então, vamos. Permutação de N elementos com R1, ou seja, um elemento que se repetiu, outro elemento e assim sucessivamente. Então, nós calculamos como fatorial de N dividido por fatorial de R1 vezes fatorial de R2 vezes fatorial de R3. Certo? Essa é a fórmula geral da permutação com repetição.